filosofia do Curtis Yarvin, você vai entender o pensamento do Elon Musk e o pensamento do Peter Thiel. Lembrando que Peter Thiel, David Sachs, Reid Hoffman e o Elon Musk são da máfia do PayPal, né? Pois é. Máfia do PayPal foi o nome que a revista Fortune deu para os fundadores do PayPal. A gente não pode esquecer que PayPal foi construído um dos primeiros sistemas de pagamento digital, ou seja, uma das primeiras fintech, e também o Peter Thiel é um dos pioneiros, não só das redes sociais, que foi um dos investidores iniciais no Facebook, mas ele também é pioneiro da ideia das moedas digitais, né? Ele trabalha com isso desde o início. Então, Peter Thiel é um alemão radicado na África do Sul, que foi estudar nos Estados Unidos, e ele fez direito na Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford é a Universidade do Vale do Silício, fica lá em São Francisco, na Califórnia. E ali, obviamente, na Universidade de Stanford, essa galera toda foi cooptada pela CIA, né? Pela CIA, pela DARPA. Tem um artigo que é interessante para quem quiser dar uma olhada nisso, está no site Unlimited Hangout, que é da Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook, ela conta todo esse patrocínio da Incutel, que é a incubadora de empresas da CIA, que depois da comissão Warren e depois da comissão Church, que eles investigaram a CIA começou a terceirizar os serviços para outros organismos privados, né, para ficar de fora da supervisão do Congresso. Então, eles criaram uma incubadora de empresas de novas tecnologias chamada Incutel, e essa empresa ajudou a criar várias empresas. A Oracle ajudou a criar a Palantir Technologies, que é do Peter Thiel. Então, o Peter Thiel é um advogado que se formou lá em Stanford, e ali ele conheceu o Alex Karp, que é o sócio dele hoje na Palantir. Ele dali já foi para o mercado financeiro, ele criou a Thiel Capital, né, que é a empresa dele, então ele saiu da área jurídica, foi para a área do mercado financeiro, e logo depois ele foi para a área de tecnologia. Então, quem viu aqueles filmes A Rede Social, Peter Thiel tá ali como um dos primeiros investidores no Facebook. Então, esse cara começa com uma empresa junto com o Elon Musk chamada Confinity, e a empresa Confinity, o Elon Musk queria mudar para x.com, x.com, mas aí não deu certo, virou PayPal, tá? Então, Peter Thiel é o cara que está pilotando os Estados Unidos já há muito tempo sem aparecer. Quem aparece é o Trump, é o Elon Musk. Então, o que ele fez? Ele virou um magnata da tecnologia, eles venderam o PayPal para o eBay, aí levaram bilhões ali, e eles começaram a investir essa fortuna, não só em projetos de tecnologia, mas em projetos de transformação da sociedade, por causa dessa filosofia do iluminismo sombrio do Curtis Yarvin. Então, ele cria uma empresa de capital de risco, né? Que é a Founders Fund. Founders Fund é tipo Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é encontrar jovens lideranças para patrocinar esses caras. O cara que é o criador do Ethereum foi patrocinado por ele. Ele que inventou aquele garoto lá do Ethereum lá. Esqueci o nome dele lá. E ele que inventou o J.D. Vance também. J.D. Vance era um cara que ficou famoso, que escreveu um livro chamado Hillbilly Elegy, né? Que virou uma série, um filme da Netflix, que é com a Amy Adams lá, um filme famoso. E aí ele começou a aparecer e o Peter Thiel viu, né? Na época que o J.D. Vance estava estudando Direito na Universidade de Yale, e ele chamou ele para o Founders Fund. Então ele bancou a carreira do J.D. Vance, ele bancou a carreira não só no mercado financeiro e na tecnologia. Ele ajudou o J.D. Vance a criar uma empresa chamada Narya Capital, que é uma empresa de capital de risco também. E você vê, um cara que surge do nada, J.D. Vance, ninguém sabe quem é, ele já chega com o patrocínio do bilionário Peter Thiel e do Eric Schmidt, que é o ex-CEO da Google. Que são os caras mais ricos do mundo. Então é curioso a gente falar que esses caras são antissistema, são contra o Deep State, quer drenar o pântano. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é o pântano por definição, né? Então o Peter Thiel é um cara que ele tem um projeto de transformar a sociedade, ele quer influenciar a política. E ele já falou que esse negócio de democracia e liberdade não combina, não funciona, não tem como você jogar esse jogo. Esses caras não acreditam em democracia. Eles acham que os tecnólogos têm que governar. Eles não falam isso abertamente, que pega mal. Mas se você pinça entrevistas deles, vocês vão achar isso. Então, o Peter Thiel, ele governa os Estados Unidos ali por trás. Aí, o primeiro, acho que é o segundo link que eu separei, o Mark Andreessen é desse grupo também. Mark Andreessen foi um cara que criou um dos primeiros navegadores de internet. Ele é um dos pais da internet, ele tá lá no Hall da Fama da internet. O Mark Andreessen deu uma entrevista no meados de 2024 e ele falou, olha, me chamaram para uma reunião em Washington, o
gestão Biden-Harris, junto com outros colegas do Vale do Silício, e chegaram pra gente e falaram, a gente não vai investir mais, não vai permitir mais que vocês desenvolvam inteligência artificial. Nós vamos desenvolver isso no setor público e vamos escolher uma outra empresa para fazer isso. Tá ali a matéria do Mark Anderson, né? Por que Mark Anderson... Traduz aí pra mim, Vilela, que aí você tá enxergando. Por que Mark Anderson ficou está muito assustado depois do encontro com Biden, com a administração do Biden sobre inteligência artificial? Ele falou que foi aí que ele deixou de apoiar o Biden. Por quê? Porque o Biden falou que não ia deixar mais os caras desenvolverem inteligência artificial. Rolou que ele ia papo? segurar. Então foi aí que o Vale do Silício mudou de time. Entendi. Foi aí que a galera falou, Biden já era. Quem vai atrapalhar? Vamos pro Trump. Cara, faz muito sentido. Entendeu? Vamos pro Trump. O próprio Elon Musk, né? Ele era democrata. Lógico. Exato, né? Todo mundo. Não, Mark Zuckerberg. Exato. Que expulsou o Musk das redes sociais. Muita hipocrisia. O próprio Jeff Bezos, que a gente tava falando. Não, mas o Zuckerberg é o que eu mais fiquei impressionado, cara. Ele fica pro outro lado, cara. Nossa. Aí ele tá lá todo... Você fala, meu irmão, tá enganando quem, cara? Pô, lógico que você não gosta do Trump. Você tá aí só pra não quebrar tuas pernas. Não é nem dinheiro, né? É poder. Porque dinheiro esse cara lógico. Já tem, né? Pô, lógico. Então, o que acontece? Quem organizou essa guinada do Vale do Silício a favor do Trump foi esse cara, foi o Peter Thiel. Então o Peter... Mas porque ele sabia das intenções do Trump ou chegou pra ela e falou assim, ó, não, que a gente quer isso? Chegou pro Trump e falou, olha só, o Biden falou que vai acabar, vai botar um monte de limitação ao desenvolvimento da inteligência artificial. Se você nos garantir que você vai liberar pra gente desenvolver... A gente vem pro teu barco. A gente te apoia. Tá. Aí ele falou, ok, mas qual é a contrapartida? Aí o Peter Thiel falou, vamos ter que escolher o vice. Aí ele, pô, peraí que isso aí vai sair meio caro. Entendeu? Aí ele falou, pô, será que vale a pena? Meu irmão, depois que o Trump passou todo aquele perrengue que ele passou na primeira gestão... preso depois... Botou um monte de cara maluco lá que puxou o tapete dele, facada nas costas, até tudo brutos, né? Pô, até o vice, né? O Mike Pence, pô, nem você... Ele aprendeu com essa brincadeira aí, 2 impeachment, um depois que ele já tinha saído do governo, maluquice. Então, eu tinha certeza que ele não ia escolher qualquer Zé Mané pra ser vice dessa vez. E ele escolhe um cara completamente desconhecido. Falei, cara, tem algo muito grande aí, meu irmão. Fui investigar, falei, é o Peter Thiel. Peter Thiel e Vale do Silício. Então, por que eu tô falando isso? Já vou passar a palavra, eu não gosto de ficar muito tempo falando sozinho, não. Por que eu falei que beneficiou os dois? Porque o Trump tem compromisso com esses caras. Entendeu? Então, o que acontece? A Tesla... Mas entre eles não tem uma competição. Entre eles quem? Elon Musk, o cara da Amazon, o cara do igual Meta. no filme Mountain Head. Tem competição, mas no final eles estão no mesmo bonde. Todo mundo ganha, Entendeu? Tem aquela competição entre eles, mas tipo... aquela frase, the rising tide raises all ships, né? A maré subindo, todos os navios sobem. Tem a ver com isso. Então, o que acontece? O Trump agora, eu falo que é o BBB do Trump, né? A Big and Beautiful Bill. O orçamento gigante, que o Musk ficou chateado que aumenta os gastos. No meio daquilo tudo ali, tava um dispositivo legal que impede os Estados Unidos e todos os 50 estados da nação de, durante 10 anos, criar qualquer lei que atrapalhe o desenvolvimento da inteligência artificial. O quê? Virou a terra sem lei da inteligência artificial. Cara. O que é isso? É ele pagando pedágio pros caras que patrocinaram ele. Mas também é o medo da China, né? Também, lógico. Porque os caras lá não tem nenhum freio lá. Tem esse argumento geopolítico também, lógico. Então, quem sai ganhando nessa história? O Vale do Silício. Pois é. Entendeu? Porque quando a galera viu isso, que falaram, pô, vai ficar 10 anos liberado, eles ficaram preocupados, começaram a reclamar. Aí sai a notícia bombástica. Donald Trump entrega para a Palantir Technologies. Palantir Technologies é uma empresa que foi criada depois do 11 de setembro, em 2003, para poder monitorar os terroristas e prender todo mundo e aplicar o pré-crime, prender o cara antes dele cometer um crime. Que é Minority Report total. Então, esses caras são especializados em buscar dissidente, extremista e mandar tudo pra cadeia. O Alex Karp fala, nós impedimos a extrema-direita de crescer na Europa. E hoje esses caras estão com o Trump. Você fala, pô, Trump, você tá botando os caras que dizem que... Então, assim, muito louca a história, mas essa notícia que o Trump entregou pra Palantir Technologies, o controle de todos os dados dos cidadãos americanos, para montar um mega banco de dados, a galera falou, cara, isso é perigosíssimo. Que a Palantir é uma empresa bélica. Eles vão usar isso contra nós. Claro. Isso foi pra mídia.
a Big and Beautiful Bill foi pra mídia, todo mundo falando que isso era um absurdo, não sei o quê. Essa confusão toda desviou o foco inteiro. Quero que o Marcílio, se quiser comentar alguma coisa Não, sobre desculpa, isso também. eu até falei Não, mas eu demais. quero que ele ajude